que todo mundo quer emagrecer. Mas o emagrecimento repentino de famosas, como a cantora sertaneja Maiara, que tá assim uma coisa, né, que tá todo mundo assustado. A Maiara da dupla com Maraísa, né, vocês já sabem, já viram aí como é que ela tá a situação. Olha, eu acho que ela não tá muito reparando bem, né, eu acho que ela tá com algum problema, não sei, minha gente. Mas a Maiara, ela precisa ter alguém para alertar ela que não tá uma coisa legal não, gente. Mas enfim, tem o Jojó Todinho também, a Mari Fernandes, né, também a Gabi Amarantos, tem aí chamado muita atenção do público, né, e também de especialistas que alertam sobre os riscos de medidas restritivas e até do uso de medicamentos para a perda de peso. E é por isso que eu convidei hoje o nosso endocrinologista, Dr. Felipe Menezes, para a gente falar, debater um pouquinho sobre esse assunto. E se, né, você tiver dúvida, fica aqui comigo que eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Doutor Felipe, seja muito bem-vindo aqui no nosso Manhã da Gente, é o nosso Tarde da Gente. Muito obrigada por sua participação. Chegue pra cá, eu quero saber o seguinte, a gente tá vendo aqui vários famosos. A gente vê que tem gente que emagreceu, ficou legal, ficou, gente, né? Mas tem gente que tá emagrecendo que a gente nem reconhece, né? Então, assim, algo assim, irreconhecível. Então, como a gente está mostrando aqui as imagens, você de casa já está vendo, de alguns famosos que usaram estratégias para emagrecer rápido, né? A exemplo do uso de medicamentos como Ozempic, Mounjaro e outros mais. E também, né, algumas pessoas também fizeram uma cirurgia bariátrica. A gente sabe que tem gente que fez cirurgia bariátrica também, né? E aí eu gostaria de falar com você, doutor Felipe, sobre os principais tratamentos, né, usados em busca do emagrecimento, da beleza que a mulher acha que tem que ficar magérrima, né? Magra é uma coisa, gente, agora esquelética é outra, né? Tem gente que já tá, eu acho que tá ficando anoréxica, né? Eu acho que é aquela menina, ó, isso aí não acho bonito não, mas enfim, tem quem gosta, né? Doutor, fala pra gente aí sobre isso. Vamos lá, a Marília vai falar de um tema tão importante que está acometendo o mundo todo. Inclusive no Reino Unido, eles estão fazendo um trabalho que já começaram a observar que a população está engordando. Então o governo investiu tanto na questão do Mounjaro como no Wegovy, que é o novo Ozempic que chegou com a dose mais concentrada para o tratamento da obesidade. Porque a obesidade, ela acomete no mundo todo. Quando a gente pega os indivíduos obesos, mais os indivíduos com sobrepeso, 1,2 bilhões de pessoas no mundo. Então, a gente está com praticamente um quarto da população tem sobrepeso e obesidade no mundo. Então, é fundamental o combate à obesidade, porque a obesidade é uma doença. Antigamente, a gente achava o bebê Johnson fofinho, bonitinho. Porém, a gente foi vendo com o tempo que a obesidade, ela acarreta um aumento do colesterol, a pressão do paciente fica mais alta, aumenta o risco de diabetes. Então, hoje tem diversos mecanismos para a gente perder peso. O principal, vamos do início, é a dieta e a atividade física. Todo meu paciente eu recomendo uma dieta que não tenha grande quantidade de carboidrato simples, que é o que mais faz engordar. E realmente o carboidrato em excesso ele inflama o organismo e tende ao paciente ganhar peso. E essas comidas de fast food e outra questão são as medicações que a gente tem disponível hoje no mercado, que tem ótimas que a gente pode utilizar. Um grande exemplo é a sibutramina, a gente tem o topiramato que a gente utiliza off-label, como o Ozempic também a gente utilizava off-label para o tratamento da obesidade. Tem o Wegovy, que é o novo Ozempic, que serve tanto para o diabetes como para o tratamento da obesidade. O Mounjaro, o Contrave. Então, hoje a gente tem um leque de arsenal terapêutico para tratar essa doença que está no centro de tudo. Você vê que quando o paciente ele perde peso de uma maneira saudável, o paciente começa a ter melhora da pressão, melhora do diabetes, melhora do colesterol. Eu sempre brinco com os pacientes que é melhor usar vitamina do que ficar tomando remédio da pressão, do colesterol e aquele coquetel que a gente sabe, principalmente quando o indivíduo vai envelhecendo, parece o idoso é polimedicamentoso. É muita coisa mesmo. Então, é fundamental esse tratamento, porque a gente combatendo a obesidade, a gente tem uma maior longevidade e uma melhor qualidade de vida, porque também é a questão psicológica, a autoestima. E também existem doenças associadas. Você vê que tem muitas pessoas que têm a questão da anorexia, da bulimia,
que o paciente, ele se vê no espelho, principalmente é mais comum em mulher, e ela acha que sempre tem que perder. Se eu conversar com todas as minhas pacientes, eu perguntar, você quer perder peso? É difícil uma que não queira. Mesmo a paciente com peso ideal, ela disse, doutor, eu queria perder um pouquinho em determinada ponto do meu corpo. E eu sempre explico para as minhas pacientes que a questão da estética, às vezes a gente cria aquele padrão de beleza. É verdade. Não necessariamente o padrão que a gente cria, que a gente vê no Instagram, que é principalmente muitas mulheres usando anabolizante, se masculinizando, é o padrão ideal de beleza. O padrão ideal de beleza é a gente que cria. Então, eu sempre recomendo que, assim, você tem que estar dentro do índice de massa corpórea normal, o IMC que a gente utiliza, que é o peso sobre a altura ao quadrado, e a gente dá uma qualidade de vida a essas pacientes. Questão dessa gordurinha mais localizada, até eu falo, chegou no meu consultório, eu consegui, o paciente atingir o peso ideal, gordurinha localizada, existem procedimentos estéticos que você pode fazer, que são não invasivos, e no final, em último caso, eu acho que é interessante cirurgia plástica. Porém, sempre pensar a plástica como último caso, porque a gente sabe que, na medicina eu sempre brinco, o médico que diz, chegar para você e dizer assim, faça uma cirurgia que não tem risco nenhum, corra dele. Até uma unha do pé, se você tirar, tem risco. Tem risco. Tudo tem que é risco. procedimento invasivo. Então, quanto menos invasivo é o procedimento, mais dá segurança ao seu paciente e você fazer só estritamente necessário. Você viu que aquele paciente não tem indicação de fazer cirurgia plástica, o melhor cirurgião que eu acho, que eu gostava muito de observar também o Dr. Ray, que ele falava na TV, às vezes eu via no programa americano dele, ele dizendo para paciente que não tinha indicação de operar, ele não ia operar. E eu acho como é que eu quero dizer? É ético, né? Porque Exato. assim, você chegar e só querer fazer para você ganhar o dinheiro daquela paciente, e a pessoa às vezes não tem nada, não tem o que tirar, porque tem gente que realmente, imagina, essa cantora que tá magérrima aí já e querer fazer mais alguma coisa, minha gente, ela vai ficar o osso. Porque ela já tá o couro e o osso. Pra mim, ela tá com anorexia, não é mais uma coisa saudável. A gente tá vendo as outras aqui, elas estão magras, mas elas estão, né, uma magreza Exatamente. até organizada. Agora sim não tá bonito, não tá organizado. E eu acho que ela fez a bariátrica, eu vi aí no vídeo dela, que deu pra ver ela de meia, gente. E aí eu acho que ela fez já também a plástica. É tanto que tá cortado aqui, ó, na perna, braço e tudo mais. Ou seja, já tirou um excesso, ainda ficou muito magra. Então, assim, não ficou legal, não fica bonito. Acho que a gente tem que ter limite. Outra coisa, tomar medicação precisa também fazer o quê? Uma boa dieta, uma boa alimentação, exercício físico, que ajuda bastante, né? Tem gente que faz, vou tomar Monjaro, vou tomar Ozempic e tal, mas não precisa não parar de comer o que eu gosto de comer. Tem que ser, porque senão volta tudo de novo, você não consegue perder o peso, né, certinho, ideal, né, doutor? Exato, é que nem aquela mulher que faz a cirurgia plástica, ficou com o corpo todo esculpido e engravidou. Na hora que engravidou, perdeu a cirurgia todinha. Gente, eu fiz uma plástica, fiz uma lipo, eu engravidei com um mês depois, pronto, perdi toda a minha lipo. Pense, fiquei arretada demais, viu? Mas enfim, né? Exato. Mas foi por uma boa causa, meu caiozinho. Mas, gente, tem que saber, né, a hora de fazer realmente uma plástica e tudo mais. Exato. E saber que não pode, né, e querer ter menino, né? E também comer tudo que quiser também de volta. Exato, porque, exemplo, você fez uma cirurgia plástica e você começou a seguir regradinho, não fez um acompanhamento com a parte psicológica, com o endócrino, o que é que ocorre? Você vai voltar a ser liberado um hormônio que a gente chama de grelina, no fundo gástrico, que é tanto que a bariátrica se baseia nisso. Ele corta o fundo gástrico para reduzir a produção desse hormônio chamado grelina e estimula o apetite. Por isso que você faz a dieta, começa aquela dieta, 1 mês, 2 meses, estou conseguindo, legal. Chegou no 3º mês, você não aguenta e começa a dizer assim, não, hoje é dia de chutar o balde. Chega no outro dia, só hoje. E a pessoa vai ganhando cada vez mais peso. E o que é que ocorre? Perdeu a plástica, perdeu o dinheiro todinho. Porque se você não tiver um acompanhamento pós-cirurgia plástica, tanto antes como pós, tanto da parte com endócrino, com psicólogo, com nutricionista, eu sempre falo, obesidade é uma doença crônica. O tratamento de obesidade é para o resto da vida. Porque não é só o corpo, envolve principalmente a mente. Principalmente quem tem um índice de massa corpórea, aqueles obesos mórbidos, a gente vê que eles têm muita compulsão alimentar. É verdade. Você está feliz? Come. Você está triste? Come. É Quando você desconta a questão da comida na sua tristeza
e na sua alegria também, que a gente chama de hedonismo, o prazer de comer. Doutor, a gente sabe que muita gente toma essas medicações, às vezes sem acompanhamento médico, né? E acaba tendo um efeito não muito legal. Tem algum efeito colateral também? Sim, A pessoa pode ter algum problema? Com certeza. Coisa? Atualmente, os medicamentos que a gente tem, assim, que tem menos efeitos colaterais, está sendo o Wegovy, o Ozempic também, que a gente ainda utiliza ele, que é a mesma substância, a semaglutida, que é do Wegovy. E o Mounjaro são os que têm menos efeitos colaterais para os pacientes. Os principais efeitos são, às vezes pode ter constipação, diarreia e aquele enjoo. Quem usa o Ozempic sabe por quê. Ele é um análogo do GLP-1. Esse GLP-1 é um hormônio que lentifica o estômago, então a comida fica mais tempo para ser digerida e o intestino fica também mais lento. Então o paciente literalmente com o tempo fica parecendo em algumas pessoas um balão, todo inchado e fica sem querer se alimentar, porque não tem vontade de comer. E fica às vezes arrotando, então às vezes tem gente que não suporta essa sensação de enjoo. Com isso eu associo algumas medicações para melhorar essa sensação do paciente. O Mounjaro tem menos efeito colateral do que o Ozempic e ele tem uma superioridade nos estudos na perca de peso. Estima-se nos estudos que os pacientes que utilizaram o Mounjaro perdeu cerca de 25% do peso corpóreo. Ou seja, foi uma bariátrica. Isso. Perdeu 1/4 do peso corpóreo. Por quê? O Mounjaro, além de atuar no GLP-1, ele atua no GIP também, que é outra via que tem da questão do apetite. Então, o Mounjaro atua em duas vias, enquanto o Ozempic atua em uma. Então, por causa disso, o Mounjaro tem uma perca superior. Porém, a gente, infelizmente, ainda não chegou no Brasil. Para ter acesso ao Mounjaro, está tendo que ser no exterior. E, infelizmente, já soube por alguns pacientes que têm colegas dizendo que está aplicando Mounjaro nas clínicas, dizendo que é Mounjaro e é Ozempic. Então, sempre olhar a canetinha, ver se a canetinha tem escrito o nome Mounjaro, tá certo? Quem está aplicando. E fazer uma denúncia com uma pessoa dessa, porque você literalmente está lidando com um profissional que não é de boa índole, que faz uma situação dessa. Tem gente dizendo que tá, tipo assim, pessoas aplicando, tipo, uma dose, quer uma dosinha? É tanto, só uma dose ou duas. Mas tá aplicando por dose, vendendo por dose. Quem já viu, gente? Pois é. É desse jeito. Tem o tal do efeito rebote. Só pra gente finalizar aqui, efeito rebote também existe, né, doutor? Exato. Eu sempre digo assim, o culpado não é a medicação, porque a medicação inibe o apetite. Você parou de usar a medicação, não, eu vou fazer a dieta do meu jeito, já tô magrinho, eu não vou fazer mais acompanhamento nem com nutricionista, nem com endócrino, nem com nenhum profissional. Com o tempo a pessoa começa a voltar aquele apetite e a pessoa sempre tem aquela questão da compensação. Vai só hoje. Hoje eu não vou para academia, que nem quando a pessoa vai desistir da academia. Choveu, eu não vou hoje. Pagou um ano todinho e a pessoa literalmente perdeu o dinheiro todinho. Então é fundamental ter essa questão do segmento, o acompanhamento com endócrino, com nutricionista, uma equipe multidisciplinar, para você continuar mantendo seu peso. Não é só você chegar no peso ideal. E o correto é acompanhar posteriormente também. Ok, doutor Felipe, muito obrigada por sua participação. Tenha uma ótima tarde. Obrigada por você ter participado aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço. Maravilha, vou a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho, tarde da gente volta.